Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um podcast da Underdog Crew. Hoje não estamos com ele, David Alós. Hoje ele está ali de descanso hoje, porque hoje começamos uma nova saga. Nosso objetivo, é falar sobre tudo relacionado a powerlifting, e com essa série a gente vai começar uma série de entrevistas com diversos treinadores brasileiros. A nossa ideia é justamente fomentar e discutir em relação assim, a treinamento no Brasil em geral. A gente sabe assim, que tem diversos treinadores, tem diversos pensadores em relação ao treinamento diferente, e hoje estamos com ele aqui, o homem das melhores trufas do powerlifting brasileiro, Vitor Moura. Por favor, se apresente, Vitor. Olá, prazer estar aqui. As melhores trufas. As melhores trufas do powerlifting brasileiro. Okay. Vitor, sem enrolação, já vamos começar. Aqui é uma pergunta padrão que muitas vezes a gente geralmente faz. A gente sabe que tu é treinador, tá? A gente sabe que tu também é atleta, tu também compete. E a primeira pergunta, que é para justamente a gente ter esse viés de treinador, é como tu começou na educação física? Porque a gente sabe que antecedendo o powerlifting, obviamente a pessoa ela vai ser um educador físico, ela vai ser um treinador. Como é que tu começou nisso? Por que tu escolheu essa área de atuação? Cara, sem entrar muito na história da minha vida, eu pinguei em vários cursos, comecei nutrição, administração, medicina, caramba, larguei tudo. E um momento da minha vida eu refleti que a coisa mais constante ao longo de todos os meus anos de vida era treinamento. Já gostava de treinar. E aí, cara, é isso que me manteve mais estável, assim. Então eu quero trabalhar com essa área, vou fazer educação física e eu quero trabalhar com treinamento. Tipo, era o que eu fazia, era o que inerente o período da minha vida eu sempre estava fazendo. Foi a coisa que eu fiquei, olha, a única coisa que eu nunca enjoei foi isso. E nessa questão de treinamento, assim, quando tu ingressou, quando tu teve essa decisão, percebeu que tu tinha essa vocação, essa paixão, assim, já era uma coisa específica da musculação e do powerlifting, ou tu tinha, assim, um background de outros esportes? Então, na adolescência eu competi em outros esportes, e até hoje, durante a graduação, consegui fazer trabalhos com atletas de judô, atletas de futebol. Eu gosto de treinamento para esporte. A musculação por estética, nada contra, mas não aguça a mesma coisa. Se você me falar, eu tenho que arremessar um ser humano e eu preciso de força para tirar esse ser humano do chão, eu acho muito mais interessante do que você me falar, não, eu quero o meu bíceps bonito no espelho. Nada contra, mas não me interessa tanto. Então, eu assim, não me restringo à área do power, mas eu me especifiquei nisso. E a sua pergunta foi se eu já pensava em trabalhar com o power quando eu comecei. Então, não necessariamente trabalhar, mas eu já praticava o power, não com a seriedade do que eu tenho agora, mas foi a primeira vez quando eu tive contato com o powerlifting, foi a primeira vez que eu vi um treinamento baseado em performance. Tipo, eu vou treinar porque eu quero aumentar a minha força nesses 3 movimentos. Muito simples. E até então, toda vez que alguém entrava numa sala de musculação, era puramente por estética. Foi a primeira vez que eu vi que aquilo ali ia ser aplicado em outro tipo de métrica. E aí, por muito tempo, eu parei para ler relacionado a salto vertical, relacionado à corrida e etc. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui criando mais gosto pela parte do power mesmo e ficando cada vez mais específico nisso. É que eu acho que, assim, uma das primeiras coisas que geralmente chama atenção quando o pessoal olha pro powerlifting é que, geralmente, o treinamento da musculação, que é o que a gente tem, assim, de padrão, assim, o primeiro contato que a gente tem com academias, né? Geralmente, ele é um meio e não um fim. E eu acho que o power, muitas vezes, o que encanta a pessoa é que ele é um fim nele mesmo, né? Tipo assim, tu vai fazer agachamento pra te agachar melhor. Ele não é uma ponte entre uma coisa e outra. Tu sente que isso que foi a coisa assim que tu vê, não, eu quero fazer isso aqui porque eu quero fazer isso aqui. Cara, para mim a grande mudança foi assim, como você falou, treinar para uma finalidade. Não necessitava necessariamente ser o powerlifting, por exemplo.
cara, eu quero desenvolver o supino para aumentar minha força no soco, eu sou um boxer. Para mim faz sentido, entendeu? Sim. Só que não é tão mensurável. Tipo, o atleta subiu ali de 60 quilos para 100 quilos no supino, certamente o soco dele ficou mais forte, mas não é algo tão mensurável assim. O power é extremamente mensurável. Se você fazia 5 repetições com 70, agora você faz 5 repetições com 80, tá ali. Objetivamente, na sua cara, melhorou. Porque, como tu falou, é a finalidade em si, né? Tipo, você não vai ter que mensurar Sim. dentro de um outro domínio. No seu próprio treinamento, você já sabe para onde é que você está indo. Então, você tem um feedback se o treino está indo bem ou não, praticamente diário, sempre que você treina. E é isso com o hábito que eu acho que cria a paixão do powerlifting. O cara se apaixona por essa rotina de sentir que ele está mais forte, sentir que ele está mais próximo dos objetivos dele dentro do esporte, ou para quem não competir, mas gosta de ficar mais forte, que eu tenho muitos clientes assim, que eu encho o saco para os caras competir, mas aí é outros 500, mas que às vezes o cara só gosta de ficar mais forte, tipo, você tem um supino muito bom, vamos competir. Não, eu só gosto de ter um supino muito bom mesmo, eu só gosto de supinar 140 quilos mais, mas dá, não, mas tudo bem, até posso competir, mas tem pessoas que se apaixonam pelo ficar mais forte, eu acho isso bacana. Eu me apaixonei por algo nesse sentido também. É até bom que tu comentou essa questão, assim, de que, a gente como treinador de powerlifting, a gente tem essa paixão, né? A gente vê como é que é a atmosfera da competição, a gente vê como é que é o cenário de competição e tudo mais, então a gente já tem esse fogo acendido, né? Como é que tu enxerga essa questão, assim, primeiro, o teu interesse por competições, né? Como é que é a tua visão de competição, de power em geral, e como é que tu vê essa questão, assim, do cara... Porque, qualquer pessoa que tu vê assim que tá tendo um treino um pouco mais produtivo que o normal, né? Tu vê que a pessoa ela tem um desenvolvimento acima da média, tu quer tocar ela pra competir. Como é que tu enxerga essa questão, assim, da competição do powerlifting em geral? Cara, eu demorei até pra competir, assim, tanto que tem aquela pergunta, quanto tempo você treina? Pra mim, eu só comecei a treinar de verdade depois que eu fui pra minha primeira competição, porque mudou tudo pra mim. E eu acho que antes, né, eu tinha essa mentalidade de não, eu tenho que ter tais números para ir para minha primeira competição. Eu pensava dessa maneira. Hoje em dia eu discordo de quem pensa dessa maneira. Eu acho que, cara, vá para sua competição. A minha sensação na primeira competição, que foi no Rio de Janeiro, logo após o Covid, quando voltou a ter os brasileiros da CBLB, eu me senti meio na Disneylandia, assim. Eu tava num parquinho gigante, tipo, having fun, se divertindo, todo mundo ali. E mudou muito a minha perspectiva do negócio. Tipo, eu tinha aquela cabeça bem restrita de não, se eu não vou ganhar, se meus números não são bons para ganhar, nem vale a pena ir, ou então, sei lá. E como rolou o Covid, a minha cabeça já mudou no sentido de, eu gosto muito disso. Tem anos que eu treino isso. Talvez eu nunca tenha carga para ganhar, então eu nunca vou nem competir no negócio, porque se eu estou esperando ter carga para ganhar, talvez esse dia não chegue, talvez eu nunca compita. Eu fiquei, não, eu devo a mim mesmo, pelo menos ir conhecer e competir. Porque também na época, né, não tinha paraense, não tinha nada do tipo, então para alguém ter uma exposição ao esporte aqui era bem mais difícil. Mas conseguimos ir, e aí depois que eu tive essa primeira competição, mudou muito a minha cabeça quanto a isso, e também voltei de lá com uma certa responsabilidade, assim, que eu mesmo botei na minha costa de não, eu quero trazer isso para o meu estado, quero que mais pessoas vejam como é que é. Então, até acabei virando advogado da competição, onde justamente o que tu falou, você treina uma pessoa, você vê que ela tem umas cargas interessantes ou alguma coisa, mas já pensou em competir? Não, mas eu não quero. Não, vamos lá, vamos do mesmo jeito, só para você ver. Eu te levo. Eu acho que uma coisa que inibe as pessoas é isso, é achar que as cargas dela não são boas ou não sei o quê, e aí a pessoa não tem um receio. Uma pergunta muito comum é tipo, qual é o mínimo que eu tenho que carregar? Não tem mínimo, você vai lá e você pede o que você pode fazer. Não, mas para não passar vergonha, você não vai passar vergonha, entendeu? Tipo, você não vai passar vergonha, vai lá, faz o seu melhor, e eu te prometo que se você provar para você mesmo que você é um ser humano maior depois da competição do que antes, não importa a opinião de ninguém. Não importa a opinião. Isso daí eu senti na minha pele, cara. Porque a primeira competição, tipo, meu máximo de agacho era 180.
E nada diria que eu poderia fazer mais. Eu agachei 190. Nessa mesma competição, o maior agacho da minha categoria foi em torno dos 240. E, rapaz, na minha cabeça, eu fui o maior vitorioso ali, entendeu? Eu saí com meus 10 quilos de recorde de agachamento. Eu não quero saber se um cara agachou 50 quilos a mais do que eu ou não. Para mim, eu tinha 2 metros ali, eu estava gigante. Então, eu acho que se a pessoa competir e buscar essa sensação, óbvio, sua performance individual importa. Quanto mais competitivo você se torna no esporte, mais isso importa. Mas principalmente no começo, quando você nunca competiu, cara, se você vai lá, se você faz os seus recordes, você não vai parar para olhar o que o amiguinho fez. Até porque a competição de power, cara, você tá muito focado no seu. Se tu é um novato, você nem vai olhar para a tabela, você não sabe o que os outros estão fazendo, você não sabe quem ganhou, você só tá preocupado em fazer os seus recordes. E se você fizer isso, não importa em que colocação você fique no ranking no final, tu vai estar feliz, porque tu te superou, você saiu de lá mais do que tu entrou. E aí é por isso que eu advogo muito do pessoal, cara, vai competir, pode ser um marco na sua vida, uma superação, você se provar que você consegue mais do que você era antes. É isso que eu acho que a competição traz pro cara. Fora a camaradagem, porque o pessoal acha que o ambiente de power é um ambiente extremamente agressivo, cheirar amônia, tapa na cara, sei lá o quê. Aí tá achando que vai chegar na competição, vai estar todo mundo olhando feio, vão xingar o cara, alguma coisa assim. E é o absoluto oposto. Pô. Eu, quando cheguei na primeira competição, tava completamente perdido, todo mundo que tava lá me ajudou com aquecimento, com pedida, minha meia rasgou, me emprestaram meia. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Eu vi que não tem esse monstro todo. Mas eu entendo que quando a pessoa não conhece, só vê o pessoal, o peso, às vezes tem um receio. Mas é por isso que eu falo tanto. Veja como é. Vá uma vez. Aí se você não gostar, tudo bem, você não vai mais. Você tentou. Mas vai, eu te dou carona. Aí pra ver se a pessoa vai. Não faço, eu faço o impossível. Eu vejo assim, tem 2 pontos ali na tua fala, eu não sei se tu concorda comigo, que é, primeiro, assim, tem todo um universo da competição. Assim, tu ganhar a competição é uma das coisas que dá pra te fazer lá. Sim. Mas assim, tem tantas coisas, tem tantas camadas assim que a gente consegue experimentar dentro de uma competição, que tu focar nisso e tu colocar todas essas coisas de lado, cara, talvez ganhar seja, na verdade, a menor, né? De todas as coisas que tu pode conseguir dentro de uma competição de powerlifting. Né? Assim, eu conheci muitas pessoas, e eu imagino que pra ti não tenha sido diferente, que eu não conheceria elas sem o powerlifting. Sim. Então, tem muita coisa que o cara consegue aproveitar, mesmo colocando totalmente de lado essa ideia de ganhar. E tem uma segunda coisa, que é essa questão ali que tu falou de, não, eu quero ter tais números para eu poder competir. Na verdade, é o oposto, né? Tipo assim, a primeira vez que a pessoa compete, é que daí ela começa a treinar de verdade para ela ficar forte. Exato. Foi o que aconteceu comigo. Tipo, antes eu treinava sem tanto propósito. Depois da primeira competição, que eu passei a pensar em números e etc. E, cara, eu já tenho um certo receio com essa pergunta. Porque todas as pessoas que já me perguntaram isso, né? Quais números eu preciso... Geralmente não é assim que ela vem. O cara já tem os números dele. Por exemplo, eu tenho 500 de total na 83, na 93, tanto faz. Eu sou competitivo? Em que posição eu vou ficar? Pô, aí eu já fico triste, porque eu sei que esse cara nunca vai competir. De 2-1. Ou eu não sei se eu respondo isso muito mal sempre que me perguntam. A maneira que eu tento responder, sendo honesto, né? Dentro do estado ficaria mais ou menos assim, de um brasileiro assim e tal, mas também tento buscar para o cara, você conversou comigo a primeira vez tem 8 meses atrás. Em 8 meses você saiu de 400 para 500. Porra, foi uma bela de uma evolução. Você vai ser campeão brasileiro com os 500 total? Você não vai. Ainda tem bastante água? Tem. Mas, pô, tu tá progredindo muito e tal. Mas, cara, todas as pessoas que me perguntaram isso, no final das contas, largaram. Não competiram. Nenhuma delas chegou a competir. E sempre a pessoa me pergunta isso antes de ter competido. É esse que é o papo. Porque eu acho que se o cara tivesse competido, talvez essa pergunta nem fosse tão importante para ele. Mas é porque ela vem antes da pessoa sequer ter competido. Ele já quer entrar numa competição, entre aspas, sabendo que vai ganhar, ou que vai pegar um pódio, não sei. Aí, para mim, é uma pergunta muito frustrante. Quando alguém já chega, não, olha,
tentar os números assim, sou competitivo, dá para ganhar, não é um bom sinal. Tu vê que o start da coisa já são assim motivações erradas. Tu vê que a pessoa ela já começou a treinar com as motivações erradas. Que é justamente se entrar na competição, talvez por por uma aprovação externa que não vai ter tanto valor quanto ela imagina que vai ter. Cara, a maior aprovação é o que eu tô dizendo. Você entrou, vamos pegar esse rapaz fictício aí. Ele entrou na competição com uns 500 de total. E ele sai de lá com 550 quilos de total. Ele subiu 10% do total dele. Eu acredito que se isso fosse um caso real, não importa a colocação que ele ficou no campeonato, ele saiu de lá muito feliz. Ele saiu de lá, tipo, gigante. Só que o cara ele tá mais preocupado em que colocação ele vai ficar no geral, sem nem saber quem vai competir contra ele, nem nada, do que em melhorar o próprio total dele. Então, já começa... E até pegando na tua pergunta anterior, que você perguntou, tipo, às vezes a pessoa que nem ganhou, ganhar um detalhe, né? Mas você ganha muitas mais coisas competindo. Cara, a parte de estadual, eu nunca ganhei competição nenhuma, não ganhei um brasileiro, nem nada assim, beleza. Mudou minha vida, cara. Mudou minha vida real, tipo, as pessoas que eu conheci, os atletas que eu pude treinar, acompanhar, fui pra Europa, nunca tinha ido pra Europa, criei uma desculpa para ir pra Europa. Não, meu atleta vai competir, eu vou ter que ir lá, vou ter que dar um jeito. Vou ter que ir. Eu vou ter que ir, entendeu? Fui no Peru, minha vida mudou, as pessoas que eu conheço, a maneira que eu trabalho, a satisfação que eu tenho com o meu trabalho, e eu não tô dizendo que não vai acontecer, eu tô batalhando para isso, mas eu ainda nunca ganhei uma competição, tipo, além do estadual. E para mim eu ganhei uma lista infinita de coisas. Então é pegando o que você falou. Às vezes o cara que ganhar ou não a competição é um detalhe. É um esporte, certo? Esporte você vai para ganhar. Você vai para ganhar, beleza. Mas parece meio piegas dizer, mas não é só a vitória que importa. Tipo, o cara ganha muito de estar lá competindo, de estar se esforçando para melhorar, das pessoas que tu conhece. Isso influencia o estilo de vida do cara, o ciclo social dele, até a maneira que ele organiza assim, o futuro, né? Sei lá, vamos dizer que é um cara que bebe muito ou fuma muito, isso não condiz muito com o esporte. Então, se ele passar a levar a sério o esporte, ele já vai melhorando os hábitos dele. É um feedback positivo, né? Quanto mais você investe, você acaba ajeitando outras áreas que te tornam um atleta melhor, e ao mesmo tempo que você se torna um atleta melhor, você trabalha melhor, e sei lá o que e tal, e você vai organizando a sua vida de uma maneira melhor. E eu vi isso acontecer comigo, eu vi isso acontecer com o Denis, eu vi isso acontecer com a Mayara. Então, cara, você tem que fazer alguma coisa, você tem que tentar, né? Se você for se frustrar com a ideia de, eu não vou ganhar, não vou competir, se tudo na sua vida você tiver essa mentalidade, vai ser muito difícil para você. Se qualquer coisa que você for tentar, você pensar, eu não vou ganhar de cara, então eu não vou fazer, a sua vida vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque a chance de tu chegar num domínio que as pessoas prezem e tu já chegar sentando na frente é muito baixa. Só se tu bater uma loteria genética aí, que aí você faz isso. Mas, por via de regra, os seres humanos mortais têm que se esforçar para chegar na linha da frente. E mesmo assim mesmo que tu continue enxergando a vitória como a coisa mais importante de tu adquirir, não altera o fato de que logo de cara provavelmente tu vai perder. Tipo assim, mesmo que tu de fato, lá no top end da coisa, tu tenha o potencial genético para ser o melhor do esporte no Brasil. Cara, se tu não aceitar perder no início, desiste mesmo, né? Porque tu não vai passar por todo esse processo, que é justamente a parte difícil da coisa. Uma hora tu chega lá. Só que se logo de cara tu não aceitar que tu vai estar lá no topo, tu não vai nem talvez assim a coisa mais menos importante que tu pode adquirir com isso tu vai conseguir, que é justamente ficar em primeiro lugar. Cara, é muito simples. Vamos pensar no filme do Rock, o Lutador. Se o filme começasse aquele comecinho dele lá, ele é guarda-costas, meio pobretão, e corta para ele nocauteando o Apollo, não tem filme, o filme é uma porcaria. O filme só é bom porque 70% do filme é ele sofrendo e ele treinando para chegar. Se ele não passasse por tudo isso para derrotar o Apollo, fosse só um guarda-costas, quer saber, eu vou lutar boxe, e ele chega e nocauteia. O filme é uma porcaria.
Isso mudou a carreira do Stallone, porque justamente é um filme de um cara que deu tudo errado, o cara não tinha academia, o cara ficava socando carcaça de vaca, e chegou lá e derrotou o Apollo depois de levar porrada durante a luta inteira, e é essa jornada do herói que cria o valor do negócio. Então, assim, eu entendo a gratificação imediata de querer ganhar o negócio, mas às vezes, se de fato fosse isso, se fosse tão fácil assim de treino Power há 6 meses, me inscrevo no brasileiro, ganhei, vou pro sul-americano, ganhei, vou pro mundial, ganhei, o que eu faço agora? Não tem graça, entendeu? Você ganhou, bacana. O que você aprendeu, o que você mudou, quem você conheceu? Novamente, é um esporte, ganhar é extremamente importante, você não perde isso de vista, mas se for a única coisa que você tem, você não vai muito longe. É como você falou, às vezes o cara pode ter a genética para ser o campeão do negócio, mas se tu não aprender a se esforçar, a se organizar, a permanecer no esporte, não dá para ganhar tudo. Nem o Michael Jordan ganhou tudo. Já entrando nesse gancho, assim, de ter as motivações erradas para começar o treinamento, o que tu indicaria? Como é que tu conversaria com uma pessoa que ela quer começar no powerlifting? O que tu acha, assim, que são as coisas prioritárias que ela tem que focar para ela começar nessa jornada? Pode ser tanto, assim, a nível psicológico, como toda essa questão de tu ter as motivações certas, até coisas mais práticas. O que seriam as sugestões de Vitor Moura para os iniciantes do powerlifting? Cara, a resposta mais seca que eu posso dar, que sempre que alguém me pergunta, porque isso ocorre bastante, tipo, o que é que eu tenho que ter, o que é que eu tenho que fazer para conseguir começar a treinar? Vontade. Real, é isso. Tipo, vontade e uma liberação médica. É só isso. Se você não tem nenhuma lesão que te impeça de começar a treinar e você tem vontade de treinar, é isso. Mas tá, eu sei que se essa fosse a minha resposta, eu não estaria fazendo honra à sua pergunta. Mas, a parte disso, cara, paciência. É um esporte de longo prazo. Dificilmente, até quando você vê, tipo, o Borenstein lá, 23 anos, maior total da 83 ever e tal. Ele já chegou sentando na final. Esse menino compete desde os 16 ou 17 anos. Tem um vídeo, acho que é 2018, alguma coisa assim, do Taylor Atwood competindo e ele assistindo o cara competir. Então ele já está no esporte há mais de 10 anos. Então, mesmo que ele seja muito novo, ele chegou lá após um longo trabalho. Então, assim, paciência. Cara, a maior parte da minha vida eu treinei sozinho. De alguns anos para cá, eu comecei a treinar, assim, não necessariamente treinar em equipe, mas de ter outras pessoas no ambiente que perseguem um objetivo comum. Às vezes você não tem opção. Às vezes você treina numa Smart Fit no fim do mundo e ninguém na sua cidade nem sequer sabe que powerlifting existe. Procura uma comunidade online, procura pessoas para você conversar, para você ter dicas. Procura um treinador se você tiver condições financeiras. Mas o que eu queria dizer era, tipo, procure pessoas envolvidas no esporte. Elas vão facilitar muito o seu caminho. Seja para lhe dar conselho, seja para lhe indicar treinador, te indicar como as coisas funcionam, alguém que já tenha competido, para poder trazer esse conhecimento para você. Porque para mim foi tudo muito difícil. Não estou martirizando nem nada, mas foi difícil. Até para ter a oportunidade de competir foi difícil. E agora de poder facilitar para as pessoas que estão ao meu redor, seja de reconhecer o material, de saber como é o treinamento. Tem muita gente que não me contrata, que ainda assim eu deixo, cara, se você tiver alguma dúvida, fala comigo. Mostra como está o seu treino e tal. Se eventualmente você achar que eu sei o que eu estou fazendo, você quer me contratar? Ótimo. Se você achar que não, tal. Mas ajudando várias pessoas mesmo, porque cara, se tudo que você sabe de Power é tipo algum programa, quando eu digo programa, é programa de treinamento, né? Alguma planilha que você baixou online. Tudo que você tem é isso, um sonho, você pode chegar, mas é muito difícil. Agora, se você conhece outras pessoas que estão no esporte, você pode conversar a respeito, você pode melhorar o seu treinamento, ou então contratar um treinador, você encontrar esse ciclo de pessoas que competem naquele esporte. E uma coisa que eu vejo que muitos conseguem fazer isso hoje em dia é através do Instagram, né? Eu não sou tão adepto da mídia social,
mas os nossos júnior, sub-júnior daqui são. E, cara, recentemente um sub-júnior fez aniversário, fez 18, me chamou pra ir. Cara, tinha uma comunidade ali, tipo, vários meninos treinando junto, todo mundo treinando power, e eu fiquei até com uma inveja branca, assim, de tipo, pô, não tive isso, tá ligado? Quando eu tinha 18 anos, eu não tinha esse SBD de sábado aí, de 10 pessoas treinando, todo mundo no SBD, e depois sai pra comer um hambúrguer, eu não tive isso. E, pô, pra esse garoto, eu tô falando dele é bom, mas vamos dizer que não fosse. A chance dele continuar no esporte é muito maior, porque ele tem uma comunidade, pô. Ele tem amigos ali que fazem. Para ele, passar 3 horas num sábado numa academia fazendo SBD é um prazer, pô. Tá cheio de amigo e tal. Então, você tá começando no esporte, paciência, é um esporte de longo prazo. Tente conhecer pessoas que estão envolvidas no esporte. Isso vai facilitar muito para você. Tudo que você tiver que aprender vai ser mais fácil. Isso é um ponto que tu comentou que é bem interessante, né? Assim, o Power é um esporte que ele é extremamente nichado. Ele é um esporte de nicho, né? Questão de... não é uma coisa assim que atualmente é tão popular, a gente tá trabalhando para isso, mas mesmo assim, quem é do Power é muito arraigado. E eu acredito que o principal motivo pelo qual isso acontece é porque hoje em dia a gente tem uma comunidade muito forte em tudo que é lugar. A gente tem, mesmo que na sua cidade, inclusive eu estava conversando com um rapaz ontem, que, enfim, ele faz academia, ele treina em um box crossfit, ele treina numa cidade de interior e o máximo que ele consegue colocar na barra é 240. Tipo, isso é muito desencorajador, né, cara? Tipo assim, a limitação física mais real impossível. E mesmo assim, ele tem interesse no esporte. E por que ele tem esse interesse no esporte? Porque a forma que ele consegue se conectar com as outras pessoas de dentro do esporte, ele participou de uma competição, né? Enfim, ele viu que a coisa é muito legal, ele se apaixonou por aquilo, é porque a comunidade do powerlifting é muito forte. A gente tem uma comunidade que ela se abraça muito, então realmente, se tu conseguir se colocar em um grupo de pessoas que todo mundo se motive, né? Porque é isso aí que tu falou. O que normalmente, na visão de alguém de fora, é algo meio louco. Pô, o cara vai passar 3 horas do fim de semana numa academia. Esse cara é louco, né? Mas pra ele é divertido. Por quê? Porque tem toda uma comunidade ali em volta. Isso até é um ponto que tem essa questão também do treinamento e tudo mais. Ainda hoje em dia, pelo menos na minha percepção, isso é uma das coisas que me motivou, eu não sei se a tua percepção também é a mesma, a quantidade de conteúdo que a gente tem em relação ao conteúdo técnico do powerlifting no Brasil, cara, é mínima. Assim, de cabeça, eu consigo pensar em pouquíssimos canais que fazem conteúdo referente a powerlifting no Brasil. No mundo, se a gente for olhar principalmente nos Estados Unidos, a gente tem bastante conteúdo. Ainda mais agora com o pessoal que é do Power, eles fazem muita questão assim de vlog e tudo mais. O conteúdo informativo hoje em dia tem bastante. Mas se a pessoa não fala inglês, de onde é que ela vai tirar isso, Vitor? E é isso que me motiva um pouco a trazer esse quadro, a trazer essa série de entrevistas, que é para além dessa comunidade que já é existente, trazer esse material técnico do powerlifting, que é para as pessoas terem acesso e poder estudar na sua língua mãe, né? Porque o pessoal simplesmente não fala inglês. Como é que tu sente que é essa questão do conteúdo técnico do powerlifting, que para ti provavelmente assim era mato completo, né? Pô, se tu não falasse inglês, nem isso tu teria acesso, porque no Brasil simplesmente não existia há alguns anos atrás. Como é que é a tua visão em relação a essa criação de conteúdo técnico no Brasil? Cara, todo o conteúdo que eu já parei para estudar estava em inglês. Sempre foi. Desde antes de ser nichado no Power, quando era realmente só ficar lendo estudos ou coisas assim a respeito de treinamento, sempre foi em inglês. Eu acho que, por via de regra, né, conteúdo, tipo, páginas, né, mídia de conteúdo técnico no Brasil não é o nosso forte, e quando a gente vai falar especificamente de Power, então é menos ainda. Eu acho que parte da culpa disso daí eu vou pôr no estereótipo do cara que se atrai pelo powerlifting, me pondo na culpa aí, porque eu sei que eu e outros treinadores são uns caras muito low media. Tipo,
a culpa é nossa, entendeu? Tipo, se você tem alguém que bota um conteúdo lá que você acha que é ruim, a culpa, em parte, é sua de não ter posto um conteúdo bom, né? Então, sempre que eu achar que pelo menos, se o cara tá falando de Power, por mais que não seja o melhor conselho, é um serviço. Na medida de que eu não fiz isso daí. Mas eu acho que, cara, tem que melhorar, principalmente para o esporte crescer aqui, porque faz um curso de inglês. Acho que você deveria, acho que todo mundo deveria falar inglês por N razões, mas eu não acho que isso deveria ser uma barreira de entrada para o esporte. Não acho que só pessoas que falam inglês deveriam ter acesso ao conteúdo técnico do esporte. Existe essa carência real. Após o Brasileiro de Ribeirão, teve um rapaz de Benevides, é um interior aqui do Pará, que ele achou o Denis, e aí pelo Denis ele me achou, e eu não quero, porque ele é treinador, na cidade dele ele é treinador, e aí as únicas conteúdos que ele achou eram tipo uns conteúdos, acho que do André Doria, bem antigos assim, uns planilha, nada contra, mas assim, ele não achou nada, quase nada, né? E aí, por um período de alguns meses ali, a gente tinha uma comunicação constante, onde eu ficava dando pitaco, tipo, de treinamento mesmo, que ele aplicou com o pessoal dele. E aí, cara, eu acho muito bacana que sempre tem estadual, vem o pessoal da cidade deles, é uma equipe grande. Eles ficaram como terceira melhor equipe no último Paraense, sendo que é uma equipe de outra cidade. Não é tão longe, né? Umas 2 horas de carro aí. Mas, cara, assim, graças a Deus eu conheci esse cara, consegui ajudar ele de alguma maneira, e ele ajuda muito mais pessoas. Mas, enquanto ele estava preso ao conteúdo disponível em português sobre o powerlifting, o treinamento dele, dos atletas dele, era bem mais restrito. Agora que aumentou o globo dele, né, facilitou. Mas, assim, é muito difícil para essas células, vamos chamar de células, assim, crescerem ao longo do Brasil sem ter esse conteúdo em português. Porque a pessoa vai procurar informação, não vai ter. O trabalho que vocês estão fazendo de aumentar a mídia de powerlifting no Brasil, eu acho que é um trabalho muito importante. E que os treinadores, de uma maneira geral, põem a minha culpa nisso daí também, precisam começar a divulgar mais, ou ajudar com esse conteúdo técnico. Por mais que, entre aspas, não tenha um retorno direto para você, você faz o esporte crescer de alguma maneira, isso é positivo para você. Mas eu acho que assim, se cada treinador botasse, não, eu vou influenciar 5 pessoas a virarem treinadores, rapidinho, ia ter um monte de treinador bom no Brasil. E uma maneira que talvez você tenha de influenciar isso seja fazendo um conteúdo técnico, que de fato não tem. O que tem muito agora no Brasil é vlog, né? Tipo, não tô reclamando disso, é bom, isso aumenta a divulgação do esporte, mas precisa, sim, de um conteúdo mais técnico. Eu até falei isso num vídeo recentemente que eu tava gravando, que eu percebo que as ideias, assim, obviamente, né, nada se compara quando as coisas começam a ser escritas em livros, né? Quando começa a ter livro de alguma coisa, é porque o assunto é relevante na camada intelectual da coisa. Mas, assim, enquanto não tem conteúdo no YouTube, parece que o assunto não é relevante. Sim. E eu vejo que a gente tem muito criador de conteúdo específico do powerlifting no Instagram. O Instagram, ele tem um formato assim de longo alcance, mas não de relevância de discussão de algum tópico em específico. Não dá pra e eu vejo assim que... Exatamente. Então, assim, se não está no YouTube, a impressão que me dá é que o pessoal não está dando atenção para aquilo. Então, para mim, pelo menos, uma das principais soluções que a gente tem que ter em relação... Em quantidade, eu acho que o Instagram realmente é o caminho. Tá? Instagram e TikTok, pra gente aumentar a quantidade de pessoas no powerlifting, eu acho que é o caminho. Eu acho que o YouTube perde nesse sentido. Mas eu acho que a qualidade dos treinadores e a qualidade da informação circulante, eu acho que o YouTube ele é mais relevante nesse sentido. O que tu sente que são, assim, os maiores problemas que o powerlifting tem no Brasil? Não precisa ser polêmica necessariamente, mas eu digo problemas de crescimento mesmo. O que tu sente que são os maiores problemas? O que tu acha que seriam as soluções mais diretas desses problemas? Cara, quanto a... É uma pergunta que tem camadas aí, né? Mas... muitas camadas. É uma pergunta que tem camadas, mas tá. Vamos
vamos tentar quebrar a pergunta, né? O que seria o powerlifting melhorar? Seria ter mais atletas? Seria ter campeonatos maiores? Seria ter um nível competitivo maior? Né? Se for levando por esse espectro, eu acredito sim que aumentar a popularidade do esporte é muito importante. Foi um vídeo de vocês falando do gameplay, não é gameplay, era Game design? Game design, isso. Eu acho que é necessário ter um update nisso daí, no sentido de conseguir incluir verba dentro do esporte. Que de alguma maneira, se você quer que a qualidade técnica, a qualidade de performance dos atletas melhore, você precisa de alguma maneira tornar viável que eles se dediquem mais. Seja os treinadores em melhorar seu conhecimento técnico, seja os atletas em se dedicar mais horas competindo, etc. E o principal fator aí seria ter algum apoio financeiro, e isso seria necessário mudar o game design, né? Mas eu particularmente não sei opinar nesse lado, não sei como faria isso daí. E voltando então, dentro do que eu saberia opinar, eu acredito que assim, você ter mais atletas, você ter um conhecimento técnico maior, a mídia social serve para divulgar o esporte. O que tu falou de ter, por exemplo, canais de YouTube onde se tem uma explicação mais a fundo, seja de análise de movimento, seja de programação, que é a parte que eu acho mais divertida. Você tentar quantas séries, volume, etc. Tentar fazer troubleshooting de não, isso aqui deu errado, por que isso deu errado? O que eu posso acrescentar ou retirar da rotina dessa pessoa para corrigir esse problema que aconteceu? Então, assim, vídeos mais longos, explicando essa parte técnica, ajudariam a subir o nível do conteúdo que eu digo, do conhecimento técnico dos profissionais envolvidos. E por exemplo, o Coimbra ele tem um curso. Eu já fiz o curso do Coimbra, é ótimo. Quer dizer que se você não sabe nada, você faz o curso do Coimbra, você é um dos melhores treinadores de power do Brasil, não é necessariamente isso, mas tu vai sair muito mais inteligente do que tu entrou. Por que eu estou falando disso? Ter trabalhos assim, ter cursos específicos dentro da área do powerlifting, porque muitas pessoas vão se formar em educação física, talvez queiram trabalhar com o esporte, mas percebam que após a graduação dele, se o objetivo dele é extremamente específico no power, ele vai ser forçado a fazer a pesquisa dele por conta própria. Não tem nenhum programa de pós-graduação nisso, e tudo bem, não é que essa fosse a resposta, não é que o cara tem que fazer uma pós-graduação para ser treinador de power, não que vai fazer algum mal se você fizer, mas ter assim cursos, ter algum projeto de mentoria, ter alguma forma de você capacitar esses treinadores, porque assim, até onde eu vejo, é uma coisa muito individual da pessoa ir atrás, ou então às vezes é uma coisa local. Por exemplo, vamos dizer que eu começo a ensinar alguém ali na Power Zone a como ser um técnico de powerlifting, mas não tem uma coisa para surgir um cara do interior que não tem esse conteúdo no Instagram já, não tem esse conteúdo no YouTube. O cara quer ter um conteúdo técnico. Aí ele quer procurar algum curso sobre power, alguma coisa para fazer. Não vou dizer que não tem, eu sei que tem, mas talvez não tenha o suficiente ou não tenha... é necessário solucionar esse problema, porque eu creio que falta esse acesso à informação técnica. Não só... É aquilo que tu falou, né? Tipo assim, não é como se a educação formal fosse necessariamente a solução desse problema. É que simplesmente não tem muitas soluções. Quando a gente vai olhar assim, vai pensar, eu quero ser um treinador de powerlifting. O que tu vai fazer? Tu vai no YouTube, tu vai pesquisar assim outros treinadores. Até é interessante da gente falar ali depois de quais são as tuas referências. Mas assim, tu não tem muitas opções. Especialmente se tu não tem acesso a inglês. Se tu não tem acesso a inglês, a gente tem, como tu comentou aí, o curso do Coimbra, a gente vai ter alguns vídeos no YouTube, a gente pode ter outras pessoas que tenham o conhecimento real, como tu citou ali, por exemplo,
Eu trabalhei muito tempo no Comando, que é a academia, a principal academia de powerlifting que tem aqui em Porto Alegre. Eu aprendi muita coisa com o Eduardo Kran. Então, assim, tu tem outros indivíduos específicos que podem te passar o conhecimento real, mas se tu não tem acesso a esses indivíduos, não tem para onde escorrer. E isso é um problema. A gente consegue identificar que isso é um problema, que é o nível do conhecimento, a qualidade do conhecimento técnico dos treinadores, que é algo que é importante da gente desenvolver, mas a gente não consegue apontar uma solução, né? Que é justamente ter para onde as pessoas que têm esse interesse buscar esse conhecimento de volta. E já enganchando nisso, quais são as tuas principais referências de treinamento, né? A gente sabe que tem diversas escolas de treinamento que a pessoa pode se aprofundar. Na gringa tem diversas pessoas específicas assim, que pode pegar como referenciais. Quais foram os de Vitor Moura? Tá, um divisor de águas na minha vida, e isso não é nem envolvendo power, mas teve um curso que eu fiz, na época chamava Bayesian Bodybuilding, hoje em dia mudou o nome do curso. Foi um curso de mais ou menos uns 9 meses, cada semana vinha um módulo. Dando um exemplo, né, seria módulo volume de treino. E aí eram vários estudos a respeito de volume de treino. Basicamente isso, só que, bom, não lembro exatamente se foi 9, 7 meses, foi alguma coisa assim, foi uma carrada de módulo. No final você fazia uma prova, você tinha que ter 80% de acerto na prova para ter o certificado, mas assim, fazer esse curso me ensinou a ler estudo científico, a procurar, e no começo, o meu treinamento de power era muito baseado nisso, o que não é ruim, mas a maioria dos estudos não é focado necessariamente em powerlifter. Isso foi uma coisa que eu demorei a aprender. Tipo, vamos dizer que você quer trabalhar com VBT, você quer medir a velocidade da barra. Existe guia de referência de velocidade da barra limítrofe pro supino, né? Onde, se for abaixo daquela velocidade, muito provavelmente o atleta vai falhar. Bacana. Se você aplicar isso em qualquer powerlifter, o valor de referência lá é completamente desprezível, porque a população não foi de powerlifters, entendeu? Então, a velocidade de barra, o cara lá que fez o estudo, ninguém grindeou, entendeu? Ninguém consegue grindear. Então, aquela informação não é necessariamente aplicável na população do powerlifter. Então, os meus treinos no começo eram como se fosse um treino meio bodybuilding, mas focado em ficar mais forte nos movimentos de power. Não tinha essa especificidade maior do powerlifting. Aí eu parei para ler o Starting Strength, do Mark Rippetoe, que não é um programa de treino de power, é um programa de treino de força geral. Mas eu já consegui utilizar o que eu sabia com aquilo ali, deixar um pouco mais adaptado para a área do powerlifting. E por muito tempo eu segui minhas versões de algo semelhante ao treinamento do Rippetoe. Após o Brasileiro do Rio de Janeiro, eu tive o prazer de ver o Eduardo Saramago ser campeão da 83. E aí eu contratei ele para ser meu treinador. Ele foi meu treinador até Ribeirão. Então, já tive uma outra influência, que foi essa influência do Saramago, uma influência aqui local. E a parte disso, né? Assim, aí foi quando eu fui inserido no esporte, né? Comecei a poder testar as coisas de fato, né? Comigo, com as pessoas que eu estava treinando. E a parte disso tem várias referências online, né? Como tu mesmo falou, de canais do YouTube. Tem o Candito, tem o Sean Noriega, tem vários caras, mas um que eu gosto particularmente, porque é uma maneira que eu penso, é um canadense, é o Matt Vena. Não sei se você sabe quem é esse cara, mas ele tem essa abordagem de fazer uma conciliação de estudo científico com a prática mesmo do powerlifting, que é a maneira que eu penso. Tipo, porque eu já tinha esse background de estudo científico para depois adicionar a prática do Power. Então, toda a minha prática do Power foi conciliada dentro desse background um pouco mais técnico de ficar lendo paper online. Então, eu já li o livro também do Body Shake,
com o Mike Sraeto, que eu gostei muito também. Também foi uma referência minha. Eu li ele após o do Ripetor, mas quanto à programação eu usava mais a informação do Ripetor. Mas eu achei o do Sheiko melhor quanto à posição, a discriminação dos exercícios que você vai envolver, qual é a racionalização para ter cada exercício, análise de posição, a divisão do movimento, tipo, você parar para pensar que a primeira parte do agachamento é a empunhadura. Essa é a primeira parte. Você já está agachando. A hora que você faz a empunhadura, você já começou o movimento do agachamento. Então, você parar para pensar dessa maneira, como ele quebra o movimento em 8 fases, etc., é uma maneira muito boa quando você quer ver com mais detalhes de movimento. Então, de livros, eu citei aí o livro do Ripetor, o Starting Strength, citei o livro do Body Shape, citei o curso que eu fiz, citei o Saramago, que foi meu técnico, e citei de youtuber, né? Candito, o Sean Noriega, o Matt Vena. Cara, teve muito mais vídeo de YouTube, eu não vou lembrar todo mundo que eu já vi no YouTube. Brazos Valley é muito bom também, são uns vídeos longos, de 30 a 40 minutos, mas é muito bom também. São as referências que eu vou dar nesse momento. O Brazos Valley é um careca gordão, não é? Não, ele tem cabelo louro, olho azul. É um que faz Puxa vida. É um que faz uns agachamentos. É o... Puxa vida, agora me escapou a cabeça. Alguma coisa assim, eu não lembro o nome dele. É o... Poxa vida. Será que o David vai lembrar? Qual é o nome daquele cara que ele agacha mega aberto? Que ele era campeão mundial da 93. Ele é treinador do Jack Reynolds. David Wilson. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito, muito bom. Eu acho que de canal no YouTube, assim, de conhecimento específico. Cara, o vídeo de levantamento terra dele, eu acho que é o melhor vídeo de levantamento terra de toda a história do powerlifting. Tem um outro careca que tem um vídeo muito bom, mas ele realmente é um youtuber muito bom. Tipo assim, quando a gente vai estudar referências assim de powerlifting, eu acho que o pessoal, pra mim, pelo menos, isso é um problema, né? Eu até vou te perguntar qual é o que tu considera, assim, o maior problema de quem tá se aprofundando para ser um bom treinador. Mas às vezes a pessoa pegar os exemplos de forma muito literal. Eu acho que o cidadão consegue explicar isso da melhor forma, é o Mike Turcheiro, porque ele fala muito em nuances. É até irritante quando tu para pra... Tipo assim, no início é até irritante, porque o cara nunca fala nada, né, cara? Tipo assim, o cara nunca afirma nada categoricamente. Tudo depende. Tudo não, tem que ver. Pô, tudo tem que ver, cara. Ele tá meio certo, pô. Ele tá certo. Não. Mas assim, pelo menos pra mim, o maior problema que às vezes o pessoal se apega é em relação a os métodos e técnicas serem mais importantes do que os conceitos apreendidos quando tu vai estudar o treinamento. Até a questão ali que tu citou de os estudos, em essência, eles têm utilidade pela informação, mas não de forma objetiva literal. Sim. Tipo assim, tu não pode... quando tu vai, por exemplo, se tu vai pegar um estudo de VBT, tu tem que pegar o conceito que aquilo ali tá tentando extrapolar. Sim. E eu acho que da mesma forma, assim, para qualquer... Até que eu acho que o Sheiko, ele é um cara tido como um cara que tem programas de muito volume, né? De muito volume de treino. Só que eu acho que isso é justamente um vício dessa má interpretação de tu pegar tu não conceber os conceitos, né? Tu pegar as coisas mais como exemplos brutos do que fazer do que necessariamente como diretrizes para te se guiar ao longo do treinamento. Para ti, qual é o maior problema, né? Até se tu concorda que esse de fato é o maior problema do estudo do treinamento, para ti, qual é o maior problema que o pessoal geralmente enfrenta quando tá esmiuçando através desses conteúdos? Cara, acho que assim, porque você pegou uma coisa boa, né? Você é um bom técnico, você internalizou muito bem os conceitos, certo? Porque você tem nos conceitos, você vai saber reconhecer situações diferentes e gerar uma prática específica para cada situação. Porque você pegou a ideia geral da coisa. Quando você está começando, você não tem o conceito. E o que você quer é algo aplicável aqui e agora. Então, você viu lá o Ripetor mandar você fazer séries de 5
porque repetições o suficiente para acumular volume, mas não é tantas repetições que você não está trabalhando força. E aí é isso, eu só vou fazer séries de 5, eu sempre vou fazer séries de 5, eu nunca vou fazer nada além de séries de 5. E, pô, não é isso. Ele te deu uma informação boa, que 5 é um bom número para você acumular volume, ter uma resposta hipertrófica, mas que também não é como se fosse uma série de 10, onde aquele padrão de repetição não nada reflete um padrão de repetição próximo de um RM ou algo menor. Então é um meio termo onde você consegue treinar, praticar o seu movimento, praticar a sua força, né, numa carga relevante e acumular um volume. Isso que tinha que ser a internalização do conhecimento, né? Você entender qual é a utilidade dessa série de 5. Não simplesmente, eu só vou fazer séries de 5 infinitamente. Quando o cara já tem mais conhecimento da área, ele consegue reconhecer os conceitos e saber como aquilo pode ou não ser aplicável. Quando o cara não tem o conhecimento, ele quer algo literal, ele quer uma solução, ele quer, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E a dificuldade toda é que se for muita teoria, é chato e a pessoa não sabe aplicar. Mas se for só uma fórmula de bolo, a pessoa não aprende nada. Então tem que ter essa liga, tem que ter esse conhecimento teórico para você ter uma ideia o que é volume alto, o que é volume baixo. Tipo, como é que eu sei que alguém está com muito volume ou que alguém está com pouco volume? Você internalizar o que é o conceito e aí depois você monta um programa, seja um programa que tenha 20 séries de agachamento na semana, que tenha 9 ou que tenha 12, não sei. Mas é você saber distribuir isso. Então você tem que ter esse conhecimento teórico para tornar o conhecimento teórico em algo prático. E a maior dificuldade é isso, que se o cara vai pegar textos sobre volume, tudo depende. Tipo, o cara não quer isso, ele quer saber se ele tem que fazer 20 séries na semana ou só 10. Porque se ele fizer 10, né, não está estimulando o suficiente, se fizer 21, já é volume lixo, mas se fizer 20 exato, tá ótimo, aí é complicado. Cara, esses dias eu tava fazendo um vídeo eu tava tentando criar assim, uma pirâmide de prioridade, né? E aí chegou na hora de explicar o que é periodização. Vitor, tu já tentou explicar pra alguém o que é periodização, cara? Cara, que tarefa terrível, cara. Cara, seria a organização das variáveis de treino dentro de um período, né, dentro de tempo, para atingir um resultado. Assim, a melhor Sim, não, resposta... a formulação terminológica do que é periodização não é fácil, né? Tu vai só explicar. Cara, tentou explicar pra alguém o que ela deve fazer quando tu fala que ela deve periodizar o treino dela. Cara, que tarefinha que é difícil, né, cara? E eu acho que é aí que mora o maior problema da falta de conteúdo de powerlifting. Porque isso provavelmente periodização é a coisa que é mais essencial dentro do powerlifting. É a coisa assim, mais característica do power. Sim. Porque quando a gente foge dos treinos convencionais, o primeiro conceito que a gente é apresentado é que o treino, e muitas vezes a gente se organiza em estruturas semanais simplesmente por uma questão de organização de tempo, né? É que não é cíclico, né? Ele até é cíclico, mas em escalas maiores. Como é que tu lida com como é que tu lida não é uma palavra, não é pergunta, na verdade, né? Como é que tu enxerga essa dificuldade inicial da questão assim de apreensão do que é periodização? Tu pode até comentar um pouco de como foi o teu processo de aprendizado. Cara, então, para mim, novamente, você quer ser um treinador de powerlifting, você obrigatoriamente tem que fazer uma graduação em educação física? A lei vai dizer que sim, mas, pra ser sincero, não. Não, é tipo aquela coisa, tem um cara que tem 20 anos de judô e tem um cara que tem 4 anos de educação física. Perante a lei, um deles pode te dar aula de judô e o outro não. Tem exceção, o cara que fez 20 anos de judô pode sim dar aula de judô. Mas assim, é ridículo você imaginar que 4 anos de educação física te tornam um melhor professor de judô do que um cara com 20 anos de judô. Tendo dito isso, o curso não é desprezível, o curso vai lhe ajudar bastante. E no curso de Educação Física você tem a teoria geral da periodização,
que não é do powerlifting, é a teoria geral da periodização. O que significaria periodização para qualquer esporte. E você entendendo esses conceitos facilita muito mais a tua organização para o powerlifting. Na minha carreira em especial, o que eu mudei muito é porque, assim, quando você vai ver a teoria geral da periodização, né, você vai sair de algo menos específico, certo? Pode ser geralmente chamado de GPP, né, a preparação global, onde você vai desenvolver o máximo de valência específica do seu atleta, e você vai deixando ele mais específico conforme o tempo. Ok, ótimo. Só que no Power é um esporte bem específico, muito específico mesmo. E assim, o quanto vale no seu GPP, você está passando salto para o atleta, ou ele correr, dado que o intuito dele é ser o melhor powerlifter. Não estou dizendo que é desprezível, mas talvez o tempo dele utilizado seja melhor fazendo algo mais semelhante ao próprio powerlifting. Então, foi adaptar a teoria geral da periodização ao contexto do Power, que é um contexto muito mais específico, certo? O seu GPP não, né? Mas a sua saída do menos específico para o mais específico pode ser algo tão simples como não fazia singles, agora eu faço singles. Você deixou o treino mais específico, porque o esporte do powerlifting é só uma repetição. Mas é justamente você ter essa ideia de que você sai do menos específico para o mais específico. Você vai sair de mais repetições e mais volume para mais carga, menos repetições. Falando assim, parece muito óbvio. Botar isso no papel, num planejamento de 4, 6, 9 meses, ou o que for, fica um pouquinho mais complicado. Mas em linhas grossas, na teoria geral, seria mais ou menos isso. Você ir deixando cada vez o seu atleta mais específico para a competição. E por que não, então, fazer sempre o mais específico possível, né? Tipo, não, então eu vou fazer um RM de agacho supino em terra 3 vezes por semana, ou o que for, porque não vai dar certo, você vai se machucar, você não vai conseguir acumular volume, a fadiga é muito grande. Então, justamente, esse período menos específico é um período que vai te permitir acumular adaptações para o seu esporte sem te machucar, de uma maneira mais manuseável, de uma maneira que você consiga manter por longos períodos sem morrer, e quando estiver próximo do momento de você expressar suas adaptações no máximo, você deixa ele mais específico para deixar elas tinindo para aparecer, e a teoria geral da coisa é essa. A grosso modo, e simplificando, você tem que fazer o que dá certo e não fazer o que dá errado. Correto. De forma bem simplificada, é isso. Tipo, a grosso modo é isso. Até entrando... Você tava postando uns vídeos, né, tipo, de aquecimento, que agora você é anti-aquecimento. A melhor definição que eu posso... Não é bem assim. Não é bem assim. Não, tá tranquilo. É bem assim. Aí, tipo, qual é o melhor aquecimento que você pode fazer? É o mínimo necessário para você ter a melhor performance. É isso. Qual é a definição do melhor aquecimento possível? É o mínimo necessário para você ter a melhor performance. Qual é o entendimento disso? Que se você fizesse menos, a sua performance seria pior. E que se você fizesse mais, você ia chegar mais cansado e a sua performance também seria pior. Então é o mínimo necessário para a sua melhor performance. É isso. É simples assim. É isso aí. É isso aí. Agora, até entrando aí na tua percepção sobre treinamento em geral, tem 3 cases de sucesso de atletas assim, teu de ti como treinador. Se quiser citar mais, fica à vontade, mas os 3, eu imagino que seria a Mayara, atleta que inclusive já representou o Brasil no Mundial, atleta que, enfim, é uma das melhores 76 do Brasil, Dennis Gibson, Tartaruga Man, e por último, a Dani. Eles são 3 atletas, assim, extremamente diferentes um do outro. Pô, a gente tem uma sub-júnior que tá liberando a 63, a gente tem uma atleta já mais madura, liberando a 76, e outro a gente tem um atleta extremamente forte da categoria 83, que desceu de categoria. Então ele tá numa transição, não sei se a transformação de Dani já está completa, mas enfim, eles são, assim, 3 casos extremamente diferentes de case de sucesso teu.
Eu gostaria que tu citasse, assim, a tua visão geral sobre eles, algo que tu queira pontuar específico, mas os maiores desafios que tu já lidou com eles. Porque, assim, óbvio, a gente pode ficar aqui falando sobre termos e mais termos. Eu gosto de fazer isso, tu gosta de fazer isso. Aparentemente, a gente é pessoas que gostam de ler bastante, então a gente tem essa loucura nerd do treinamento. Mas eu acho que a forma mais, como é que eu vou dizer, eficiente da gente falar sobre treinamento é na prática. Então, pegar exemplos assim que tu realmente consiga demonstrar a forma como tu lida, como tu falou ali, de troubleshooting e resolução de problemas. Por favor, disserte sobre os seus 3 cases ou mais, se tu quiser acrescentar alguém nessa lista. Acho que se eu fosse acrescentar, eu acrescentaria só o Marcel, que competiu no Mundial de Supino em Drame. No Power, ele também não é... Ele é um bom atleta, apesar dele ser especialista de supino. A gente está desenvolvendo o agachamento e terra dele, para ele ser bem relevante também como um atleta de Power completo. Mas, tá. Falar da Mayara. A Mayara, de natureza mesmo, uma pessoa muito forte, mas não tinha conhecimento nenhum de Power. Tipo, literalmente começou comigo, desde o primeiro treino até agora. E na época eu pus ela numa progressão, cara, uma progressão linear, nada, tipo, nada muito pesado, só vamos acumular volume e tentando aumentar ali 1 ou 2 quilos por semana, mantendo o volume, mantendo a repetição. Lembrando, ela é completamente nova ao esporte, eu já sei que ela é forte, tipo, ela é forte, uma pessoa forte. Então é uma maneira dela ir desenvolvendo a técnica dos movimentos, né? Você vai fazer ali 2 vezes por semana, uma vez menos repetições, outra vez mais repetições, na semana seguinte, mais pesado. 1 ou 2 quilos mais pesado, mesmo número de repetições. Vamos ver quantos meses ela consegue fazer isso, certo? E caso, assim, cara, quando eu vi, ela estava agachando com 130 quilos para séries de 5, estava fazendo 60 e pouco no supino. A terra dela, que antigamente hoje é o mais forte, ela tinha um agachamento maior que o terra, ela tinha muita dificuldade em terra quando começou. Então, ok, ela chegou nesse ponto com 4 a 6 meses de treino, né? Sendo que é o que eu falei, ela ia ter os movimentos competitivos umas 2 vezes por semana, número de repetições fixo, tentando aumentar o peso semanalmente e vendo até onde que ela iria entrar em platô. Ela começou a ter dificuldade na progressão, eu peguei as cargas que ela tinha, fiz uma extrapolação maluca e comparei aquilo com o que era feito no brasileiro, né? Eu vi que ela tinha uma chance de pódio e eu perguntei para ela se ela queria competir no brasileiro, tipo, mostrei. E dali em diante que eu comecei a deixar o treino dela mais específico. Uma coisa que eu implementei com ela desde cedo e que deu muito certo no terra foi fazer séries cluster. Ela ter uma exposição, uma carga um pouco maior, ter esse intervalo entre repetições, isso deu muito certo com ela. Cara, o Denis, eu vou ser muito sincero, certamente, ajudo o cara, mas eu não pego mérito nenhum para mim aí, porque o Denis é uma aberração da natureza, entendeu? Tipo, o que ele fizer, ele vai ser um cara absurdamente forte, ele tem uma história de vida. Cara, ele nasceu para ser forte. O Denis nasceu para ser forte. Ele é formado em educação, a Mayara também é formada em educação física, mas o Denis é formado em educação física e ele já treinava power. Carecia de alguns detalhes técnicos, carecia de algumas coisas, alguns conceitos, como a gente estava falando. Que, cara, quando eu conheci o Denis, no dia que eu conheci o Denis, ele puxou 245 de terra, eu acho. Eu conheci ele nesse dia. Ele já, certo que ele estava pesando uns 100 quilos na época, mas ele já me mostrou isso daí. E aí, cara, o meu trabalho, tipo, ele já chegou ali um cara extremamente forte. O meu trabalho foi só ajudar ele a refinar uma ou outra coisa e mais ou menos isso, assim, não atribuo tanto mérito à minha pessoa nisso daí. Foram alguns detalhes técnicos, foi uma ou outra ideia de periodização. O Denis é um cara que ele gosta muito de se matar, tipo, ele é maluco. Ele vai querer fazer um double
com 90% 4 dias antes da competição. Então eu precisava de alguém para falar, isso não é sensato. Não faça isso. Não faça, entendeu? Tenta descansar tipo, uns 21 dias entre o seu agacho mais pesado e o agacho da competição. O teu agacho é muito pesado, então, tipo, você tá mandando double com 2,60 4 dias antes da competição, não vai te ajudar. Talvez você chegue lá meio cansado. Era mais umas coisas Talvez, porque o sistema nervoso dele... Cara, o Denis não, mano. O Denis não é normal. Ele nasceu diferente, valendo, assim. O Vitor só selou o Denis, só selou a fera. É só trocar, ó, a gente vai... Tu pode ir rápido, mas vamos assim, ó, vamos nessa direção aqui. Tipo, são uns detalhes, assim, o mérito é todo dele, cara. Isso aí eu só mas isso aí são dois casos interessantes, assim, que primeiro tu reconhece a pessoa que ela é naturalmente forte. A gente teve um caso bem parecido na equipe, que é o Lorenzo. Pô, o Lorenzo era um cara que, assim, na primeira semana, ele nunca tinha treinado na vida, cara. Primeiro tu olhava o cara e falava assim, não, tá de brincadeira comigo, entendeu? Porque o cara era maior do que qualquer pessoa que já tinha treinado. Em uma semana, ele nunca tinha feito nenhuma atividade física na vida. A gente descobriu depois que, enfim, o pai dele era empreiteiro, ele ajudava nessa questão, então ele já era acostumado a fazer forças. Mas o cara, assim, gigantesco. Na primeira semana, ele fazia, assim, 15 repetições com 100 no agacho. Cara, isso não é normal. Não. E é justamente isso, porque às vezes a gente tenta pensar muito à frente. Tipo assim, não, eu vou montar essa estratégia aqui. Cara, calma, essa pessoa já é forte. A gente só precisa ver qual é o limite dela. E é muito interessante que tu tenha feito isso com a Mayara. Tipo assim, tu reconheceu muito cedo que não, ela é forte, eu só preciso ir tocando pra ver quando é que vai começar a pesar. Mas até lá, cara, não preciso pensar muito. Eu só vou deixar fluindo pra ver o que a pessoa tem que fazer. É só observar, é só observar. E o caso do Denis também não é um caso muito diferente. Às vezes a gente encontra assim, atletas que são extremamente fortes porque eles já estão há muito tempo, eles só precisam de um direcionamento. Por quê? Porque eles têm a capacidade física, mas eles não têm o conhecimento técnico. E não é obrigação deles saberem também, às vezes simplesmente não é interesse da pessoa ter esse conhecimento. E é muito interessante que tu tenha feito isso. Então, tipo assim, tu reconheceu que tá, esse aqui, ele já, entre muitas aspas, né? Eu não acredito totalmente na forma como tu não tenha influenciado positivamente na evolução do Denis, mas supondo que tenha sido o caso, tu viu que, assim, esse cara ele já treina bem. Eu só preciso direcionar ele melhor. Não preciso reinventar a roda, eu não preciso fazer assim, uma coisa mirabolante. Eu só preciso direcionar ele melhor. E acho que também é outra visão muito importante que a gente tem que pegar. Primeiro, de ver pessoas que são naturalmente fortes, só deixar fluir analisando as coisas, não precisar pensar muito adiante, porque isso é até improdutivo. Tu acha que tu vai fazer uma coisa que tu vai prever e aí a pessoa vai evoluir mais rápido. Às vezes não. Às vezes tu tá simplesmente fazendo um esforço que até pra pessoa é desnecessário. Tu só precisa ir acompanhando a coisa. E também no outro cenário de tu ver que tu só precisa direcionar a pessoa de uma forma melhor. Cara, você saber reconhecer, né, o que vai dar certo para aquela pessoa naquele momento. Tipo, tem vezes que se você ser, tipo a Mayara, né, ela era completamente destreinada e ela era uma pessoa forte. Então eu sabia que ela ia evoluir muito os números rapidamente. Então eu apliquei um programa pensando nisso. É muito diferente, tipo, é muito diferente do programa dela agora. E até diferente de como, por exemplo, o Marcel, que é o cara do supino. Quando eu comecei a treinar ele, tipo, ele já era leve, agora a gente encaixou na 66, né? Mas eu acho que ele ia ter 74, 75, e ele já supinava 140 mais. Então, se eu fizesse uma abordagem com ele semelhante à abordagem que eu fiz com a Mayara, não ia dar certo. Não, a gente vai fazer séries de 5, séries de 3, 2 vezes na semana, e toda semana aumenta o peso, muito rapidamente ia dar cagada. Você saber reconhecer, né, a fase que o seu atleta tá, você saber reconhecer o potencial de evolução dele. Tipo, se é uma pessoa que é mais nova, uma pessoa que é nova no esporte, ela vai evoluir muito, muito rápido. Então, você pode fazer esse aumento de carga com uma frequência maior.
Enquanto que um outro atleta, você vai esperar que ele aumente carga a cada 3 semanas ou mais tempo. Você saber reconhecer, né, o perfil do seu atleta para... Nem sempre a progressão tem que ser de carga, mas a progressão mais óbvia que existe é a progressão de carga, de peso, literalmente do peso que está na barra. Então, você saber como você vai manipular isso, com que frequência dá para você manipular isso. Uma coisa que eu faço quando é uma pessoa tipo, literalmente muito nova é de treino em treino. Literalmente de treino em treino. Ah, mas se o cara agachar 3 vezes na semana, são 3 pesos diferentes. Aumenta a cada treino. E quando a pessoa é muito novata, e se o aumento de peso for sensível o suficiente, dá certo. E aí, pô, o cara tá praticando movimento 3 vezes na semana, então ele tem uma alta exposição ao movimento, ele vai melhorar bastante a parte técnica dele, e a recuperação dele é tão alta que a cada dia, né, ele consegue aumentar 1 quilo na barra. Pô, o que é que você quer mais que isso? Para que você vai complicar demais o treinamento para, tipo, vou fazer uma matemática louca para em 3 semanas ele estar agachando 100 quilos, enquanto que se você só esperasse 6 ou 9 semanas, ele ia agachar 100 quilos de todo jeito, para mais repetições ou algo assim. Então tem que saber reconhecer. Você tinha perguntado da Dani. Ela apareceu pela primeira vez numa Copa de Terra. É engraçado que o Denis também apareceu pela primeira vez assim. Só que no caso do Denis, não era nem uma Copa oficial, foi uma Copa que eu fiz durante a graduação, como parte da matéria eventos da graduação. Ele apareceu nessas circunstâncias. Mas aí tá. Ela fez a primeira participação dela, eu ainda não montava o treino dela. Quando eu montei, a primeira coisa minha maior preocupação no começo foi aumentar a exposição dela aos lifts, tipo, determinar se ela era mais forte no convencional ou no sumô, se ela era mais forte no high bar ou no low bar, porque ela não tinha, entendeu? Então, assim, você foi ter essa exposição dos lifts para ela poder começar a descobrir qual era a técnica dela. E muito rapidamente a gente encontrou um sistema, né, que é mais ou menos o que a gente vem utilizando até agora. Assim, no começo, a maior preocupação foi consolidar a forma dela. A partir do momento que a gente consolidou a forma dela, a gente pode adotar um sistema de progressão de carga, né, não semanal, mas onde dentro de um tempo, dentro de 3 semanas, a gente consegue aumentar a carga e até agora está dando certo. Tivemos algumas dificuldades, teve uma época que ela estava com dores, a gente teve que reduzir o volume, as dores cessaram, a gente voltou. Aí teve um momento que eu já percebi, teve um momento que eu botei ela assim, a carga mais pesada da semana, você vai fazer uma série com essa carga, você tem algumas séries de back-off para acumular um volume bom, e no outro dia que você faz esse movimento é somente treino técnico. E eu percebi que ela começou a estranhar muito a carga mais pesada. Qual foi o meu entendimento dela? Qual foi o meu entendimento dessa situação? Que quando ela só tinha uma série por semana com essa carga pesada, não era o suficiente para ela criar familiaridade com aquela carga. Uma carga que ela não estranhava, ela começou a estranhar. Então eu tive que aumentar a exposição dela a essas cargas mais pesadas. E aí normalizou. Bom, já não parecia mais algo absurdo. Porque estava parecendo que todo treino era como se ela fosse tirar um RM, porque ela estava estranhando muito a carga na costa. Então são coisas assim que a gente vai vendo a situação e vai abordando. Você tenta mexer, né, com as suas ferramentas dentro da necessidade daquele atleta naquele momento. Eu pude montar desde o primeiro treino da Mayara, então foi uma atleta que eu peguei desde o começo, mas ela já tinha 32 anos, eu acho, quando a gente começou. Com a Dani, está sendo uma atleta muito mais nova, então eu estou podendo desenvolver as capacidades dela de uma maneira melhor. Assim, como é que eu posso... Bom, já por ela ser mais nova, o cap dela, né, o teto de onde ela pode chegar é mais alto. Então a gente está podendo desenvolver isso com paciência, mas de uma maneira melhor, assim, onde você tem saltos de progresso muito mais expressivos dentro de um determinado período. Às vezes você vai pegar um lifter mais experiente, né? E vai demorar 4 meses para você descobrir se o cara vai aumentar 5 quilos total.
Enquanto que ela não. Em 3 meses você já sabe se você vai aumentar 30, 40 quilos total, ou se não. Até então as coisas têm dado certo. Mas o que eu queria dizer é mais ou menos isso, né? Já que ela tem muito mais a progredir, a gente consegue ver essa progressão mais rápido e saber como está indo o treinamento muito mais rápido. Pô, tem uma série de camadas de coisas interessantes que tu comentou da estruturação do treino da Dani, né? A primeira coisa que eu achei interessante é a alta rotatividade dos lifts. Porque eu acho que às vezes o pessoal fica muito apegado a achar que, não, eu faço o agacho dessa forma, ou eu faço terra dessa forma. Tu não teve esse medo. Tu queria testar, tu queria justamente ver, porque ela é uma atleta jovem. Então, até tu saber, não, isso aqui tem que ser dessa forma, pô, tu pode testar muita coisa que não vai ser um problema. Até tu comentou ali que a tua primeira preocupação foi consolidar o movimento. Isso é algo que às vezes é meio deixado de lado, né? O pessoal só vai se enlouquecendo em relação a carga, e aí acumula vícios assim que é difícil de tirar depois. E a terceira coisa que eu achei muito interessante que tu falou é, nós criamos um sistema e a gente vai usar o fato de que tu achou uma coisa que funciona para ela, tu achou uma estrutura, molde individual que funciona para ela, e tu faz alterações mínimas. Porque muitas vezes a solução tá aí. Tá em tu aumentar um pouquinho a intensidade aqui, diminuir um pouquinho o volume. Tu saber ler a situação na hora. Saber ver assim, talvez eu tenha que mudar isso. E aí tu faz o teste e tu faz o teste da prova real também, né? Tu verifica se de fato teve alterações naquilo. Mas essa série de coisas é interessante e é interessante justamente porque, como tu falou, eu formei essa atleta, de certa forma. Então tu sabe todas as camadas que levaram até a construção disso. Tu sabe todas assim, as considerações que tu levou para chegar nesse ponto. Coisa que geralmente com atletas que vêm prontos, tu tem que adivinhar isso, né? Tu tem que aprender junto com eles coisas que muitas vezes eles sabem porque eles fazem daquela forma, muitas vezes eles só chegaram naquele ponto porque, enfim, talvez tivesse outro treinador, ou só chegou naquele ponto mesmo. É o que tu tem que ir desvendando, né? Como atleta iniciante, o interessante é isso, é que tu vai construindo junto com ele a informação e o conhecimento. Sim, tipo, se eu pego um atleta novo, a primeira coisa que eu vou querer saber é como você treinava. Tipo, eu não vou pegar e não te conheço, não, você vai fazer isso aqui porque eu sei que isso aqui é bom. Eu não sei como você treinava. Tipo, eu quero treino total que você tem, eu quero saber como você construiu ele. Qual era o esquema de treino, o que é que deu certo para você no passado, o que é que não deu certo. É a primeira coisa que eu vou precisar saber para ver se eu altero alguma coisa ou não altero. Eu tenho que conhecer. Com ela, justamente, não teve isso. A gente começou com a folha branca, né? Então, extremamente gratificante, mas em certo ponto também facilita. Porque tipo, você sabe tudo que deu certo ou tudo que deu errado porque você viu tudo. Você começou desde o começo da folha. Enquanto que com um atleta mais experiente, é o que tu falou, às vezes você tem que adivinhar. Às vezes você vai... Realmente é um processo. Você vai treinando com a pessoa, acompanhando, você vai conhecendo o seu atleta, e aí você aprende como ele reage em determinadas situações. E uma coisa, já, assim, você nem perguntou nada, mas prosseguindo, uma coisa assim, boa de você ser treinador, é que o que tu aprende com um atleta, óbvio, serve para ele, mas não serve só para ele. Muitas vezes o que você aprende com tipo, alguma coisa deu muito certo com esse atleta. E beleza, você entende a situação onde aquilo deu certo. Eu tenho um outro atleta. Pô, será que eu posso pegar um pouco daquilo ali e aplicar aqui e vai dar certo também? E às vezes dá. E quando dá, você começa... Porque tem a diferença de cada um, certo? Mas vai ter coisas que é como... Pô, não são panaceias, né? Não curam tudo, não vão servir em todos os casos. Mas você começa a ver tendências, né? Que são aplicáveis em vários momentos, com várias pessoas, certo? Um troubleshooting que deu certo com um atleta, se um outro atleta tem uma situação semelhante, pode dar certo com ele também. Esse tipo de coisa. O treino tem que ser individualizado, mas você aprende conhecimentos com um atleta que norteiam também como você vai aplicar esse conhecimento com outro atleta. Acho que essa é a maior dualidade que tu tem que ter, né? É a questão de tu entender as individualidades, mas reconhecer a repetição de padrões. E tu não ver as coisas como regra, né? Porque é aquilo que a gente falou,
Você tem que pegar o conceito e a diretriz da coisa, mas ver aquilo como uma ferramenta dentro das diversas opções que tu tem para resolver problemas dos teus atletas. Vitor, muito obrigado pela tua atenção. Cara, muito bom conversar contigo sobre treinamento. Vou pegar um dia para conversar no off agora, para ver assim, o que tu acha de verdade das coisas. Eu achei... Para não criar polêmica, Não, eu achei que ia ser mais minucioso, no sentido da gente estar recomendação de volume semanal, alguma coisa assim, mas eu entendo que isso também seria muito chato. Mas, cara, assim, eu acho que assim, a gente até poderia fazer isso, mas eu acho que eu e tu concordamos que isso não seria tão útil quanto passar a visão geral de como a pessoa tem que enxergar a criação do treinamento. Correto. Então é isso. Não, quer dar alguma consideração final? Não, só recapitulando mesmo a nossa conversa. Tipo, se você é um novato no Power, além de vontade e liberação médica, procure uma comunidade, procure as pessoas que já praticam o esporte, elas vão facilitar a sua introdução no esporte. Se você quer ser treinador, e se você quer ajudar o Brasil inteiro, produza conteúdo técnico. Se você não quer ajudar o Brasil inteiro, mas ainda se esforça para ser um bom treinador, tem várias referências no YouTube, a gente citou, tem livros, não são tantos, mas tem livros. Reconheça a individualidade de cada atleta, mas saiba também reconhecer padrões de coisas que podem ser aplicadas em mais de uma pessoa. Procure cursos e, eu não sei, alguma outra coisa para recapitular, para servir, assim, que a gente falou que foi importante? Cara, se divirta-se. Se divirta, é o mais importante. É importante se divertir. É importante. Há uma ridícula ali atrás. É importante reconhecer que todo o processo é muito divertido. Tanto da perspectiva de participar do powerlifting como atleta, como treinador. Pelo menos eu me divirto bastante com questão de treinamento em geral. Eu imagino que pela forma entusiasmada que tu fala pra ti também não é muito diferente. Não, eu sou maluco por programação, cara. Eu acho extremamente divertido, assim, cara. Dá pra ver, pela forma que tu fala, dá pra ver. Não, tu queria se esmiuçar. Cara, às vezes eu fico olhando pro nada, o cara ele tá admirando o horizonte, será que se o cara fizer X repetições com X intensidade e na outra semana mudar pra tal maneira, será que dessa maneira não funciona melhor? Cara, que nóia é essa que o cara fica pensando nisso? Mas uma pira. Cara, uma pira, né? Bom, valeuzão pela conversa, sempre que você quiser conversar, tamo aí, foi um prazer imenso, cara. Agora eu vi o feeling do homem, agora eu vou incomodar ele mais. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Agora a gente vai incomodar o Vitor para ele virar um criador de conteúdo no YouTube. Agora que ele reconheceu essa demanda, ele vai ter que começar a fazer vídeo pro YouTube. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, @bernardo.queiroz. Vitor, qual o seu Instagram, se você lembra de cabeça? É Moura Vitor, velho. Algum dia eu mudo, mas por enquanto é Moura Vitor, velho. A gente vai deixar na descrição, a gente vai deixar em algum lugar o @de Vitor. Muito obrigado para ele novamente por estar aceitando participar aqui. Ser aí o pioneiro no nosso quadro aqui de treinadores. A gente vai falar com todos os treinadores do Brasil, trazer o máximo de conteúdo técnico aqui para vocês. As conversas são muito importantes, né, para a gente desenvolver conhecimento técnico do powerlifting no Brasil como um todo e, quiçá, no mundo. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu! Falou!